Nós vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Por favor, todos os irmãos, Mateus, no capítulo 18. E versículo 21. Mateus capítulo 18, versículo 21. Semana passada nós começamos um propósito, um desafio. Nós vamos até o final do ano, se Jesus permitir, falando da santificação integral. Santificação integral. Espírito, alma e corpo conservado, irrepreensível para a vinda do Senhor. Paulo diz que todo o vosso corpo, todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito. Ele fala ao contrário, espírito, alma e corpo. Seja plenamente, todo plenamente conservado. Eu posso repetir? Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado. São palavras-chave, não é? Todo plenamente conservado, irrepreensível. Eu estou estudando, estou orando, estou pensando muito sobre isso. Sei que não é fácil. Sei que andar nesse caminho é andar numa linha tênue. Porque às vezes as pessoas demonstram santidade com roupas, com voz, e não é nada disso. A pessoa tem que ter cuidado para não se tornar chato, para não se tornar religioso barato. Então, eu estou pedindo graça a Deus. Mas o que Paulo diz é que todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado e irrepreensível. Para o quê? Para a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antigamente, os pastores da Assembleia de Deus, que é a igreja que eu congrego até hoje, Assembleia de Deus, aquela tradicional, a bleia tradicional, a maioria morria de ataque do coração. Porque para demonstrar santidade tinha que morrer com a veia entupida, ataque do coração. Tinha muito pastor que, na época antiga, tinha muita incidência de derrame, de ataque do coração, ataque fulminante, problema muito, porque não existia, aliás, até respirar era pecado, eu lembro. Para respirar, tinha que pedir perdão. Não podia nada, não podia andar de bicicleta, não podia jogar bola, não podia ir na praia. Eu acho que era o Talibã. E eu posso falar porque eu sou da Assembleia até hoje. E eu tenho que... eu estou aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente aprende até morrer, não é? Eu sou, às vezes, um pouco... Eu tenho que segurar a minha personalidade. Às vezes por isso que na pregação, Deus já me deu o estilo, assim, para dar umas paradinhas, para eu respirar, para eu não me empolgar. Esses dias eu fui na igreja, uma Assembleia de Deus, da igreja da minha infância, que inclusive minha irmã de sangue, está afastada da igreja há anos. Quando a gente fala de igreja, ela começa a tremer, ela tem trauma de igreja. Porque na infância a gente não pôde assistir televisão, não podia nada. Minha irmã fugiu de casa, porque não suportou mais aquela situação. E eu fui numa igreja dessa que eu congregava quando eu era pequeno, meu pai congregava. Na época não podia cortar cabelo, não podia bateria na igreja, era pecado. Não podia playback também, porque era pecado. Não podia, as irmãs tinham que usar saia, mas a saia não podia ser nem abaixo do joelho, nem acima do joelho. Tinha a medida da saia. O pastor media a saia da pessoa, eu estou falando sério. Não podia usar barba. Vocês estão fora do céu, viu? Não podia.
Não podia cavanhaque, não podia nada disso. E agora, recentemente, faz uns 3 meses, eu fui numa igreja dessa. Está reformada e tal. Irmão, quando eu entrei na igreja, o pastor, o presidente, com a barba enorme. Eu lembrei da minha infância. Que um monte de gente foi para o inferno porque não podia barba, o inferno. Aí o pastor estava com a barba. Eu comecei a pregar, todo mundo moderninho, batera da hora, teclado vermelho, os moleques tudo de cavanhaque, as meninas tudo, tipo igreja black e tal. Falei, olha, tá moderno o negócio aqui. Eu não aguentei, comecei a pregar. Falei, pastor, quando eu era pequeno não podia barba. E a gente teve muita dificuldade, porque muita gente saiu da igreja por causa da barba. E eu estou achando linda a barba do senhor. Ele ficou vermelho, acho que ele quase tirou o microfone da minha boca. Pastor, que barba da hora. Teclado vermelho, bateria não tinha, né? Agora tem. Olha que linda a bateria. Está vendo? Nunca foi pecado. E eu tive que falar isso, porque foi um desabafo da minha infância, sabe? Porque eu fui ter televisão com 18 anos de idade. Não me olha com essa cara de dó. Eu tomei. Eu fui numa orla de praia quando eu tinha 20 anos de idade. Não, fala sério, é um crime. Não, é um crime. A pessoa falava, orla, eu não sabia o que era. O que é orla? Eu não sabia o que era orla. E na época não tinha YouTube para você ver o que é orla. Você vai no YouTube. Não tem, eu não sabia. Então, quando eu fui a primeira vez com 20 anos na praia, eu parecia uma criança. Eu não gosto de desenho. Até hoje, eu assisto com as minhas filhas, aí eu oro para assistir desenho. Porque eu nunca assisti desenho, eu não sei o que é desenho. O que é desenho? Eu não sei. Se for falar de desenho, eu não sei, porque eu não podia assistir desenho. Mas vamos pregar, não é? O que eu quero dizer é que isto não é santidade. Então, quando Paulo fala da santificação integral, ele fala da verdade, não é da religiosidade mentirosa, frenética, fantasiosa, mentirosa. Meu pai, só para terminar, para a gente começar a pregar, meu pai, que é uma bênção, que é um santo, um homem de Deus, ora muito, é o homem que eu mais respeito, assim, com relação à espiritualidade, mas ele era dessa igreja. Então, não podia televisão. Eu fui ter televisão depois de 18 anos, não podia. E ele era muito rígido. Hoje, meu pai assiste tudo na televisão. Tá passando aí, pai, te amo. Mas ele assiste até aquele Cidade Ensanguentada, como que é aquela miséria? Matou, jogou na janela, agora a mala, está caindo a mala, cortou. Ele assiste essas coisas. Antigamente era pecado, mas nunca foi pecado. Eu, com essa proposta que trago do céu, não venho aqui falar de roupa, não venho aqui falar de costume, não venho aqui falar de... Eu vim aqui pregar Bíblia, eu vim falar da santidade que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Então vamos ler? Então hoje nós vamos falar da alma, tá bom? Eu vou ficar transitando entre o corpo, o espírito e a alma. E aos poucos nós vamos ganhando consistência para propostas e voos mais altos. Hoje eu quero falar um pouco da alma. Semana passada a gente falou um pouco do corpo, da importância de cultuar com o corpo, da saúde e tal. Vamos falar um pouco da alma. E eu quero falar então de perdão hoje, que é importantíssimo para a alma, para a sobrevivência e saúde da alma. Perdão. Nós vamos ler capítulo 18 de Mateus e versículo 21. Mateus capítulo 18 e versículo 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o senhor mandou que ele
e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então, aquele servo prostrou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocando-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito abatido faz secar os ossos. Lembrem que nós estamos numa jornada de santificação integral, o que significa que nós teremos saúde em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu quero falar um pouco da alma, da psique, das doenças psicossomáticas. Tem muita doença que não é só carnal, são doenças que começam na mente. Psique, mente, soma, alma. Psique, mente, soma, corpo. Então você junta, fica psicossomático. E talvez o sentimento que mais desencadeia doenças no corpo é o rancor, é a falta de perdão. Então hoje Deus me deu um tema: perdão, a cura para a alma. Perdão, a cura para a alma. Hoje nós vamos fazer um exercício de perdão. Se tem alguém que chegou aqui, tem dificuldade para perdoar, eu creio no poder da palavra. Antes de falar do perdão, eu preciso falar do rancor, do ódio, da falta de perdão. Por exemplo, o ódio é um sentimento intenso de raiva que se revela através da antipatia, da aversão, do desgosto, do rancor, da inimizade, da repulsa contra uma pessoa ou algo, alguém, um algoz. Agora, você sabe que existem problemas, eu vou citar alguns, irmãos, tem diversos problemas físicos que se revelam no físico, que são relacionados ao ódio, à falta de perdão. Diversos. Não é pouco, são muitos. Tem muita gente doente que, se perdoasse, ficava curado. A falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva que causa depressão, divisão, opressão, doença, uma série de coisas. E aí eu fui pesquisar e tem uma psicóloga americana, Lucy alguma coisa lá, que diz que a maioria das doenças que temos são criadas por nós. Ela afirma que nós somos responsáveis por quase tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Ela afirma com pesquisas científicas que muitas doenças se desenvolvem através da alma.
E ela conseguiu relacionar algumas doenças com alguns comportamentos do ser humano. Eu vou citar algumas só, são várias. Eu vou citar algumas porque eu quero acelerar. Por exemplo, a anorexia. Ela se revela quando a pessoa tem ódio de si mesmo. De algum trauma que desencadeou um ódio visível, um ódio consciente ou inconsciente, e a pessoa começa a desenvolver essa doença de anorexia. Sabe que algumas pessoas têm asma, e é relacionado à psique. É relacionado a alguns sentimentos contidos e ao choro reprimido. Algumas pessoas têm bronquite, e a bronquite, em algumas circunstâncias, é desencadeada pelo ambiente familiar inflamado, pelos gritos, pelas discussões. A pessoa começa a gritar, chorar, começa a tossir, e daqui a pouco começa a desenvolver uma bronquite. O que eu vou dizer agora, vocês, isso é popular, o que eu vou dizer é popular. Câncer. Muitos tipos de câncer são desenvolvidos por conta de mágoas profundas. Vocês sabem disso. Isso é popular. A pessoa começa a guardar mágoa, guardar rancor, se tranca, não perdoa, daqui a pouco aparece um câncer, começa a estourar no corpo. Tristezas mantidas por muito tempo desencadeiam câncer. Colesterol, medo de aceitar a alegria. Gente que fica se punindo. Derrame, resistência e rejeição à vida. Diabetes, tristeza profunda, dor de cabeça, autocrítica e falta de autovalorização, enxaqueca, raiva reprimida, frigidez, medo e negação do prazer. Tem muita gente que foi abusado, que teve experiências ruins, e decidem se negar e negar o prazer. Gastrite, incerteza profunda, sensação de condenação, hepatite, raiva, ódio, insônia, medo, culpa, pecado não confessado, acusação. E aí a gente tem várias experiências na Bíblia. Por exemplo, o Davi, ele diz: enquanto eu escondia o meu pecado, os meus ossos se secavam. Ele não dormia. Ele perdeu a fome. Ele foi se deteriorando. Labirintite, medo de não estar no controle. Deixa eu dar só uma paradinha, falando que não é para todo mundo, tá, gente? Mas às vezes é relacionado e é verdade. Nódulos, ressentimentos, frustração, ego ferido, pneumonia, desespero, cansaço da vida, pressão alta, isso é popular, pressão alta, problema emocional duradouro ou repentino não resolvido. Isso aqui é popular, sim ou não? Uma notícia, um negócio, a pressão, pá! Eu que nunca tive problema de saúde, irmão, eu tive pico de pressão 2 vezes na vida, e foi relacionado a problemas momentâneos, repentinos, que eu fiquei muito agitado, a pressão, pá, subiu, só. Pressão baixa, falta de amor, derrotismo. Tem vários, eu preciso continuar. Tireoide, humilhação, tumores alimentar, mágoas. Agora, quem esconde os sentimentos retarda o crescimento da alma. Sabe qual é o remédio para sair da prisão da alma? Autoestima, perdão, amor, Deus, oração, jejum, palavra, propósito. Espera aí, é tudo que a gente está começando a fazer aqui, não é? Então, quantos creem na cura, diga amém. Hoje eu estava lendo, pesquisando, eu vi uma história na internet, verídica, a história de um leiteiro americano,
que vivia numa cidade pacata, entregava leite. Um dia, o filho dele morreu repentinamente. Ele ficou descontrolado emocionalmente, pegou uma arma, entrou num retiro de uma comunidade, acho que chamada Mesh, atirou em 10 crianças, matou 5, feriu 5. E depois ele se matou. Essa comunidade é uma comunidade cristã, que buscava a santificação integral. Quando isso aconteceu, as famílias dessas meninas que morreram foram até a esposa e filhos do leiteiro que assassinou os filhos deles. E disse para a esposa e para os filhos: nós perdoamos o seu marido, nós perdoamos o seu pai. Abraçaram. Depois do enterro, houve uma comoção nacional. Levantaram-se fundos para ajudar essas famílias, porque eram famílias pobres. Quando os fundos vieram, essas famílias se reuniram, pegaram uma parte desses fundos e levaram para a esposa do leiteiro que assassinou as meninas. E disse para ela: você também perdeu um marido. Os meninos também perderam um pai. E vocês precisam de ajuda. Então, glória a Deus por isso. A história diz que essas atitudes revolucionaram a comunidade. Marcaram para sempre a família do leiteiro assassino. Fizeram com que as famílias que perderam as crianças tocassem a vida sem ódio. E ficou uma lição: o perdão sempre valerá a pena, mesmo em situações absurdas, mesmo em situações impensáveis. Enquanto esta tarde eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo por esta palavra, o Espírito Santo falou para mim que alguém ia entrar aqui precisando ouvir isso. Está na hora de voos mais altos. Está na hora de sair desta prisão que ainda te cerca e te para. Está na hora de olhar para frente. E para olhar para frente precisa se liberar o passado. Deixar para trás tudo que te feriu. Porque Deus tem coisas poderosas e novas para você. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifica. Aleluia. Perdoar é conceder indulto gratuito ou remissão a qualquer ofensa ou dívida. Perdoar é desistir de toda reivindicação. A palavra grega para perdoar significa literalmente cancelar, remir, liberar a pessoa de qualquer tipo de obrigação. O perdão é o esquecimento completo, absoluto das ofensas. Não amnésia, mas de fato é a cura sincera no coração. E o perdão não impõe condições humilhantes à pessoa perdoada. O perdão é gratuito. O perdão não ostenta. O perdão não se orgulha. O perdão simplesmente perdoa pelo ato de perdoar. Oh, glória a Deus. E sabe, irmãos, grava isso. Grava o que eu vou dizer. Isso aqui é importante. Eu perguntei para o Espírito Santo: tá, eu vou falar lá para 60, 70, 100 pessoas, e talvez tenha 2, 3 que precisam dessa palavra. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Todos nós, em algum momento na nossa vida, seremos vítimas de injustiças, traições, humilhações. Todo ser humano um dia vai ser confrontado com a necessidade do perdão. Todo mundo. Aliás, eu estou falando a um público maduro. Eu duvido muito se tem alguém aqui com 20, 30, 40, 50, 60 que não vive essa realidade quase todos os dias. Gente aqui que está no processo da cura, me ouvindo hoje aqui. Gente que tem dificuldade, porque o pecado está aí. E todos os dias somos vítimas de injustiças, de traições, de humilhações. Todos os dias nós temos que escolher
perdoar. E a maioria das pessoas precisa de muito tempo para considerar a possibilidade do perdão. Sim ou não? Olhe para a pessoa que está do teu lado para a gente participar mais. Toca no ombro dela, dá uma balançadinha aí para ela não dormir. Diga para ela, esta é a noite do perdão. Oh glória, você pode glorificar a Deus. Olha que definição interessante. Perdoar é libertar-nos e fazer o melhor uso da energia. Perdoar é nos libertar e fazer uso da energia que estávamos consumindo, guardando rancor. Porque para guardar rancor você tem que fazer uma força. Você gasta energia. Então usar essa energia que nós estávamos consumindo para guardar o rancor, para guardar o ressentimento, para guardar a mágoa. Então a gente pega essa energia e joga tudo para o perdão. Oh glória. Este ano, levanta a mão para eu profetizar. Isso é para mim e para você. Este ano você não terá nenhum resquício de mágoa de senhor ninguém. Continua com a mão levantada. Mesmo que esse senhor ninguém tenha te ferido, te magoado, te maltratado, te tocado, te lesado, porque a graça salvadora, perdoadora do Cristo que perdoa está sendo derramada no teu coração, porque você está recebendo esta palavra. Então continua com a mão levantada que eu vou profetizar. Todos os que vieram com o coração aberto para receber esta palavra, receberão essa energia, essa força, essa capacidade de perdoar, de superar, de liberar. Irmão, eu vou falar uns 45 minutos, 50 minutos, mas se você esquecer de tudo, lembre do que eu vou dizer agora. Lembre, isso vai fazer toda a diferença. Às vezes nós ficamos acusando a pessoa que nos feriu, a gente fica travando, anulando, guardando rancor, se questionando, sim ou não? Olha o que eu vou falar. Toda experiência que nós passamos foram necessárias para a nossa salvação. Você pegou isso? Aí você vai dizer para mim, tá, mas é a injustiça que eu sofri. Tem que ver, porque isso é polêmico. A dor que eu senti era melhor não ter, era melhor nem ser salvo para essa dor aí que eu senti. Eu estou até hoje me recuperando. Então, eu estou lembrando de José, que foi vendido pelos irmãos, ficou 20 anos esquecido, e depois de 20 anos encontrou com os irmãos, e ele disse para os irmãos, foi Deus que usou vocês para me jogar lá no poço. Porque se vocês não tivessem me jogado no poço, eu não estava rico hoje. Muito obrigado, eu estou rico e curado. Então às vezes a gente não libera a pessoa que nos feriu, que nos lesou. Só que Deus tem tanta coisa lá na frente. Libera, perdoa. Deus permitiu para um propósito maior, para você estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Aleluia. A cura completa e a paz completa só serão alcançadas quando perdoarmos. Essa santificação integral só vai acontecer quando nós perdoarmos. Eu vou soltar um negócio aqui. Você sabe que eu já falei aqui, acho que foi uma vez só que eu falei aqui nesses 3 anos. Às vezes a pessoa está devendo para a gente, não tem dinheiro para pagar, está desempregado. Tudo bem que ele não é tão honesto, mas assim, se você forçar, ele não vai te pagar. Se você levar a polícia lá, ele não vai te pagar, porque ele não está nem comprando pão. Você está bem, Deus está te prosperando, você é crente, você é uma bênção. Sabe o que você tem que fazer? Liga para o cara. Está perdoada a dívida. Aliás, eu estou orando para Deus abrir a porta aí. Vem para a igreja. Você quer ir na minha igreja? Eu sei que você está passando um momento difícil. Eu estou perdoando a sua dívida. E estou te convidando aí à minha igreja comigo. Eu vou te dar um abraço lá, vou te receber. Vou orar para Deus abrir uma porta de emprego para você.
Sabe o que vai acontecer? O cara vai ficar a noite toda pensando no que você falou, não vai dormir. E possivelmente no próximo culto ele vai estar aqui. Agora, outra coisa que o Espírito Santo mandou falar hoje aqui. Às vezes a gente não é curado totalmente do ódio, do rancor. A gente não consegue superar esses sentimentos porque nós não reconhecemos que temos. Então, para a cura vir, você precisa reconhecer. Não, é verdade. Realmente, quando eu vejo aquela pessoa, eu realmente não suporto, eu me transformo. Então, se você vê e ainda treme, fica com raiva, vira a cara, você precisa perdoar. Qual é o exercício para você ter certeza que está curado? É ver a pessoa e não sentir nada. Porque lembrar, você vai lembrar pro resto da vida, que você só vai esquecer se você tiver amnésia, você não vai ter amnésia em nome de Jesus. Então você lembra, mas não sente mais dor. Você passa na rua e não sente mais dor. Porque você conseguiu se libertar, você saiu da prisão. Pior que quem não perdoa, está aprisionado e aprisiona as outras pessoas. Porque a pessoa está ligada a você pelo seu ódio. Libera a pessoa e se libera também, em nome de Jesus. E nós lemos um texto que fala de um rei que está cobrando a dívida de um servo. E o servo se joga no chão e diz: não, eu tenho misericórdia. Ele falou: não, vai seus filhos e sua mulher para pagar a dívida. Ele falou: não. Inclusive, Jesus conta essa parábola porque Pedro diz: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7, Jesus diz, 70 vezes 7. O que ele já está dizendo? Tenta fazer a conta, e isso é por dia. Quer dizer, incontável, então não precisa fazer conta, tem que perdoar sempre. Jesus está ironizando, só isso. É 7? Não, 70 vezes 7. E aí Jesus conta essa parábola. Então, o cara está lá, devendo, e quando o rei diz: você vai pagar o preço, você vai ter os seus filhos levados para pagar a dívida. Ele fala: não, me perdoa, por favor, me perdoa, tenha misericórdia. O rei vai e perdoa ele. Quando ele sai, ele encontra outro rapaz que está devendo ele. E está devendo, acho que é 10% do valor que ele foi perdoado. E aí, o cara se humilha, se joga, agarra ele. E ele diz: você tem que me pagar. Ele falou: não, por favor, eu tenho família. Ele foi, agarrou, começou a sufocar o cara, batendo o cara, violento. Me paga, miserável. As pessoas viram, apartaram, foram no rei, disseram: ó, o senhor perdoou. O cara foi lá e quase matou o outro, pedindo a dívida. O rei veio, chamou ele e disse para ele: rapaz, eu te perdoei, o que aconteceu? Eu te perdoei e você foi lá e fez isso. Então, por conta da sua atitude, eu vou te entregar aos torturadores para você pagar tudo o que você deve. Assim também, aí Jesus diz: assim também lhe fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar. Então, o que Jesus está dizendo? Que, primeiro, perdoar não é só uma ideia. Perdoar é uma ordem. Perdoar não é um conceito. Perdoar é uma ordem. Por quê? Porque antes o Senhor nos perdoou. Segundo, quantas vezes temos que perdoar? Não tem limite, não tem conta, não tem que fazer conta. O perdão tem que estar em nós todos os dias. Terceiro, é aqui que eu queria chegar: a falta de perdão nos coloca no cativeiro. Então tem várias traduções para o que Jesus diz. Jesus diz: eu vou entregar para você pagar o preço, até que você entenda que você deveria também exercer de misericórdia, porque você antes recebeu a misericórdia. Quem não perdoa é entregue a um cativeiro mental, e só sai quando entende a importância do perdão. Então Deus não mata, Deus entrega. Deus não mata, Deus tira a mão. Porque quando nós perdoamos, a bênção está sobre nós. Quando a gente não perdoa, Ele tira a mão. E aí diz que o rapaz fica lá pagando o preço, até entender a importância do perdão.
Agora nós estamos vivos por conta do perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer e nos remir. Pagou o preço de sangue, nos comprou, pagou a dívida, tetelestai, está consumado, pagou a dívida. Nós não devemos absolutamente nada, estamos perdoados e livres para perdoar. Quem entende isso, levanta a mão. Quando nós não entendemos esse perdão e essa misericórdia que precisamos exercer a outros, nós perdemos o direito da misericórdia. Olha o que Jesus diz: pois se perdoares as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Meu Deus! Então, enquanto eu prego, vai fazendo exercício na sua mente, no seu coração. Veja se tem alguém que você precisa acertar contas. Eu não estou pregando para as paredes. Aleluia. Quem recebe essa proposta de Deus? Quem recebeu a semana passada a proposta de Deus, diga amém. Quem está comigo nesse propósito, diga amém. Então, enquanto eu estou pregando, vai abrindo teu coração e tentando achar. E eu sei que o Espírito Santo vai te ajudar a achar as pessoas que você de fato precisa resolver de uma vez por todas. Não empurrar com a barriga. Liga, vai atrás, fala, libera, perdoa, ajuda, mostra a sua cara. Aleluia. Oh remantefa, oh glória. Eu sinto a unção do trono que desce sobre nós, a unção que nos dará força e coragem para enfrentar o nosso passado. Eu quero que você seja muito sincero, porque às vezes a gente muda de casa, muda de cidade, muda de igreja, e o problema ficou lá, mas você não vê. Então você finge que esqueceu, mas você não esqueceu. Porque se você vê uma foto no Facebook, se você vê alguma coisa que te lembra o cheiro, o lugar, você acaba se agitando. Você precisa curar isso. Isso precisa ser curado. Agora, eu admiro José, porque José foi vendido pelos irmãos, foi jogado na cova, tirou da cova, vendido pelos irmãos. Os irmãos contaram a história que ele tinha morrido. E ele por mais de 20 anos, olha para mim, mais de 20 anos viveu a vida dele, esperando a oportunidade que ele teria com o passado. Eu já preguei aqui uma mensagem falando sobre Jacó, que depois de mais de 20 anos teve que encontrar com seu irmão Esaú, e teve que ir na cara dele, dar um abraço, e o Esaú vê, seu irmão tinha virado homem de verdade. O José ficou também mais de 20 anos esperando a oportunidade para dizer na cara do passado, dos algozes dele: Deus me curou, eu estou sarado. A ofensa de vocês não me fez parar no tempo. Aleluia. A ofensa de vocês não me paralisou. A vontade de vocês de me ver morrer, porque se dependesse de vocês eu estava morto, e vocês mentiram dizendo que eu estava morto. Porque tem gente que faz o mal para a gente. Ele não nos mata com faca, com arma, mas ele dá um jeito de nos machucar tanto. E ele vai viver a vida, e ele pensa: ela vai morrer, eu conheço ela vai ficar depressiva e vai morrer. Mas ele não matou. Alguém fala: tá mal, fala: não fui eu estou bem. Então os irmãos José levaram a túnica. O pai acreditou que ele tinha morrido. Eles acreditaram que José tinha morrido, e José foi vivendo a vida em Deus, superando, se reestruturando, se refazendo, vivendo, crescendo, trabalhando, vivendo a vida, orando, até o dia em que ele teve a oportunidade de interpretar o sonho do rei, e o rei escolheu ele para ser governador. Ele ficou rico. Eu ouvi um glória a Deus aqui. Ele ficou rico, casou, teve filhos. Você está aí?
teve filhos. Aleluia. Aleluia. Sabe que quem já passou experiências na vida que precisou de uma chance e teve a chance, geralmente, não todos, porque na parábola esse cara não reproduziu, mas geralmente quem teve uma chance na vida consegue dar chances a outras pessoas. O José teve a chance do próprio Deus de se tornar um governador, mesmo sem pai, sem mãe, sem apoio da família, trauma de infância, escravo. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele liberou o coração dele para perdoar. E todos os dias ele dizia: abençoa meus irmãos que me venderam, Senhor. Cuida do meu pai, eu sei que um dia eu vou ver meu pai. Abençoa meus irmãos, que eles não sabiam o que estavam fazendo, são tudo ignorantes, mas abençoa eles, não leva em consideração isso não, eu estou perdoando eles. Assim diz o Senhor: eu quero dominar, habitar em todo o seu ser, em toda a sua alma, todos os seus sentimentos, a sua volição. Eu quero atuar. E às vezes nós temos o quartinho da bagunça guardado no fundo da nossa alma, o porãozinho que Jesus não entra, que a gente não quer, porque para expor dói, então deixa aqui. A gente se acostumou, mas hoje, nas próximas semanas, nos próximos dias, o Espírito Santo quer entrar no porão, que fazer uma limpeza, abrir a janela para entrar o sol da justiça. Alecala samante fo, herente flaxinte flanderema, remanasui cantere vassuminicas. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu estou emocionado porque o Espírito Santo tem me dado essa capacidade. Eu estou emocionado porque o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração nesse sentido. E eu estou sendo ministrado mais uma vez esta noite. Eu não deixarei nenhum resquício para trás. Dá um glória a Deus. Coloca isso no seu coração: eu não deixarei nenhum resquício, nenhum porãozinho, nenhum quartinho. Eu vou abrir o meu coração, o meu ser, os meus sentimentos, a minha alma. Pode fazer uma limpeza, Espírito Santo. Pode entrar nos meus sentimentos, Espírito Santo. Olhe para cá, para a gente ir concluindo. O maior desafio de quem perdoa é o dia que ele tem a chance de dar o troco e ele abençoa. O maior desafio é o dia que a vida dá a volta, porque a vida é uma roda gigante. Um dia você está embaixo, a pessoa te humilha, mas ninguém sabe o futuro. Aí gira, você fica lá e a pessoa embaixo. Os irmãos José se jogaram no chão. E tem um texto lá, vocês sabem a história, que ele colocou lá a taça dele, e acharam a taça, trouxeram, e ele falou: traz o irmão, eu vou deixar o irmão aqui e tal. Ele não humilhou, ele fez um teste, ele queria ver até que ponto os irmãos estavam dispostos a mudar de postura. Ele só queria ver. Quando ele percebeu o estado de espírito dos irmãos, ele, cheio de emoção, não aguentou mais. Ele está há 22 anos sem ver o irmão mais novo, o Benjamim. O menino desce, ele olha para o Benjamim, irmão, o coração explode. Eu quero que vocês pensem nisso. Oh, glória. Grava isso, que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Não daria, desceu agora, não daria para guardar 22 anos de rancor. Irmão, ninguém guarda tanto tempo de rancor para ficar bem e prosperar. Não dá. Impossível. O José só prosperou, só viveu o melhor de Deus. Aí ele teve um filho, Manassés. Aí ele colocou: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Deus não deu amnésia.
Falou: Deus me fez superar os traumas que eles me promoveram. Você recebe isso? Glória a Deus. Você tem que voltar lá, abraçar seu pai, sua mãe, sei lá quem, esquecer que ela te bateu, já passou. Você está crente, está vivo, está bem, está prosperando, superou. Pelo amor de Deus, já passou. Você é nova criatura, cheia do Espírito Santo. Você precisa superar isso. Precisa. O Espírito Santo quer fazer gerar dentro de você o Manassés. E o Efraim: Deus me fez prosperar no país onde tenho sofrido. Pega essa, Brasil. Deus me fez prosperar no país que tenho sofrido. Aí, então aqui só falta colocar Israel Almeida, porque eu já falei aqui 300 vezes. Fui para a Inglaterra, fui deportado. Falei, eu vou superar lá, vou viver lá. Fui deportado e voltei. Por quê? Porque Deus queria que eu superasse, prosperasse no país que eu sofri meus traumas, na cidade que você sofreu os seus traumas. Eu vou soltar uma profecia aqui agora. Tem gente, irmão, que vai mudar de vida só observando a sua ascensão. Gente que conhece a sua intimidade, sabe tudo que você passou, e a pessoa olha para ela e diz: eu não ficaria lúcida, eu não ficaria de pé. Como pode ela e ele superar? Não é só você, é Deus. E a sua atitude de liberar quem precisa ser liberado, essa atitude vai te levar muito longe. Quantos creem nisso? Levanta a mão e glorifica. Oh glória, oh glória, 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 oh glória, 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 glória a Deus. Eu estou emocionado porque eu estou lembrando de algumas coisas que eu não posso falar hoje, que o Espírito Santo falou para mim. Hoje não é o dia de falar, então eu não vou falar. Mas eu estou lembrando de situações da minha vida que exatamente é isso que eu estou vivendo. Exatamente isso. Eu estou louvando a Deus. Então, para terminar, quando o José, ele diz para os irmãos: eu sou José. Os irmãos ficam parados. Agora nós vamos morrer, ele vai dar o troco. Grava isso. O maior desafio de quem perdoa é usar de graça no momento que tem a chance de dar o troco. Grava isso. Porque quer que eu diga a verdade? Eu estou falando para senhores aqui, gente que podia ser meu pai e minha mãe, que já passou por isso. Gente mais nova que vai passar. A vida dá voltas. As pessoas vão morar em Londres, vai morar nos Estados Unidos, vai morar no interior, vai morar. Você fala, eu nunca mais vou ver. Ah, vai. Pode demorar 5 anos, 10 anos. Um dia, irmão, parece que a vida prepara os cenários. Você dá de cara. Aí é a hora de você mostrar quem você é. Quem Deus te fez você ser. É a hora. José disse: sou José. Os irmãos falaram: agora vamos. José disse: não fiquem com medo. Foi Deus que me enviou para cá. Vocês me venderam, mas foi a vontade de Deus. Foi para a salvação da nossa família que eu estou aqui. Vocês me venderam, eu virei foi homem quando vocês me venderam. Quando vocês me venderam, eu tive que trabalhar cedo, administrar uma casa. Depois eu fui preso, aí eu comecei a administrar uma prisão. E depois eu recebi a oportunidade de Deus, foi me dando sabedoria. Olha aqui como eu estou. Papai está bem, não está? Tá. Traz papai que eu vou dar comida para vocês tudo. A partir de hoje vocês estão ricos. Oh glória, dá outra glória. Então, se você não lembrar de muita coisa do que eu falei, lembra disso. Deus permitiu algumas coisas para a salvação da sua família. E você que foi ridicularizado, jogado para fora de casa, que ninguém acreditava, você que até hoje algumas pessoas não acreditam, vai ser a salvação da casa, a salvação intelectual. Eu vou falando, você vai dando glória. A salvação intelectual, a salvação espiritual, é a salvação financeira. Pode liberar o perdão, porque eles vão precisar de você.
Deus só me permitiu falar isso e a gente ora. Há um tempo atrás eu tive uma pessoa que me fez muito mal. Fez muito mal. Cometeu injustiça. Foi muito difícil para mim. Passou-se os anos, essa pessoa casou. E o ano passado o marido dela foi preso. Na hora ela lembrou de mim e me ligou. Meu marido está preso. Eu perguntei, ele tem advogado? Ela falou, não. Eu falei, eu vou arrumar um advogado para ele. Ele está onde? CDP tal. Liguei para um amigo meu de infância, meu amicíssimo, meu discípulo, meu amigo, talvez esteja assistindo. Foi lá no CDP, conversou com o rapaz. Foi em Brasília, conseguiu um habeas corpus. Tirou ele. Ele está em casa, se converteu, já está trabalhando. Quando eu vejo eles só falta bater continência. Às vezes eu fico constrangido, porque eles não sabem o que falam comigo. Não precisa dizer nada. Eu não fiz isso por orgulho. Fiz isso porque o Espírito Santo, na hora, irmão, foi impossível. Está preso, tem advogado? Não, então tem agora. Foi isso que José fez. Cadê papai? Traz que eu vou dar comida. E vocês têm comida também. E esquece o passado, eu estou rico, estou bem, estou curado. Meus menininhos estão crescendo. Está tudo bem. Vamos superar. Irmão, você marca a vida da pessoa para sempre. Dá um nó na pessoa, um nó tático do céu. Quer dar um nó tático do céu? Joga perdão na cara dele. Mostra para ele que Jesus te curou. Oh glória. Oh antefante calabachou. Você está comigo nessa palavra? Deus esta noite está limpando a sua alma, santificando sua alma. E esse aspecto da alma chamado perdão será a partir de hoje uma constante na sua alma. Acredite nisso. Alguém aqui vai se espantar